Amém, queridos. Graça e paz, boa noite para todos. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Estamos aí, né, nessa empreitada, no panorama do Antigo Testamento. Semana passada, ou retrasada, melhor dizendo, terminamos aí falando sobre o arco-íris, tirando algumas aplicações, ou fazendo algumas aplicações, tanto na questão do dilúvio, quanto da questão do arco-íris. Hoje, eu quero falar sobre Noé, Noé e seu porre. Logo que as águas abaixaram, ali os filhos de Noé, toda a descendência foi se espalhando sobre a terra, e quando nós vemos lá em Gênesis 9, versículo 20 a 25, tem um texto bem interessante, que diz assim: Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então bebeu do vinho e embriagou-se, e ficou nu dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e contou isso a seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa e puseram-na sobre os ombros. Então, andando de costas, cobriram a nudez do pai, com os rostos virados, para não verem a nudez do pai. Quando Noé despertou do sono, provocado pelo vinho, soube o que seu filho mais moço havia feito e disse: Maldito seja Canaã, ele será escravo de escravos de seus irmãos. Que texto, né, queridos? Essa é a primeira menção que a Bíblia faz acerca do vinho e da embriaguez. O texto diz que Noé plantou uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e trouxe desgraça para a família. Ou seja, Noé colheu as uvas, espremeu-as no lagar, colocou o suco em odres, em locais próprios, e esperou até que fermentasse. Ele premeditou a embriaguez. Ele já sabia dos males, com certeza, do álcool. Ele sabia que ia ficar doidão e mesmo assim tomou um porre. Irmãos, o álcool, não é um estimulante. Muito pelo contrário, o álcool é um narcótico. Quando o cérebro ele é afetado pelo álcool, a pessoa perde o autocontrole e faz coisas que não faria se estivesse sóbria. Pelo menos Noé, ele estava aqui em sua própria tenda quando isso aconteceu. Ele não estava em local público, mas mesmo assim, quando pensamos em quem ele era, um pregador da justiça, como Pedro vai falar, e no que ele havia feito, salvando toda a sua família da morte, por intermédio da arca. Então, quando analisamos o todo, o seu pecado torna-se ainda mais repulsivo. A Bíblia, ela não apresenta desculpas para os pecados dos santos. Não maqueia, não esconde, mas constantemente menciona como advertência para que não façamos como eles. Então, uma das provas cabais da inspiração bíblica é essa. A Bíblia não esconde os pecados de seus heróis. Seja Noé, seja Abraão, seja Davi. Nós vamos ver constantemente Pedrão, lá no Novo Testamento, e sempre nos mostra ou nos traz ensinamentos. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 6 a 13, diz algo interessante a respeito do povo que estava no deserto. E vai fazer uma aplicação pertinente para nós, dizendo: estas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Nem pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Cair aqui foram mortos, literalmente. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes.
E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso, diz Paulo, lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que possais ou podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Ou seja, nós não somos tentados acima daquilo que possamos resistir. Noé, ele foi tentado com a embriaguez. Ele não foi tentado acima das suas possibilidades de resistir, mas ele cedeu, mesmo que essa tentação tivesse limite. Ele excedeu os seus limites. Como já dizia Charles Spurgeon, Deus nunca permite que seus filhos pequem com sucesso. Deus nunca permite que seus filhos pequem com sucesso. Há sempre um preço a ser pago por cada pecado cometido. E Noé pagou esse preço, um preço alto. Voltando então para a embriaguez de Noé, nós podemos notar, queridos, que a maioria das propagandas que promovem, por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas, mostra geralmente pessoas o quê? Alegres, elegantes, em um ambiente requintado, transmitindo ali com sutileza a impressão de que beber socialmente e ter sucesso são sinônimos. No entanto, queridos, pastores, assistentes sociais, médicos, membros dedicados, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, poderiam mostrar um retrato bem diferente do que as propagandas divulgam. Pessoas como essas veem de perto a destruição de casamentos, a deteriorização física e mental, famílias vítimas de abusos e também carreiras arruinadas que, com frequência, acompanham aquilo que as pessoas chamam de beber socialmente. De acordo com um técnico e empresário de beisebol, o Connie Mark, o álcool é tão apropriado para o corpo humano quanto a areia no tanque de combustível de um carro. É interessante isso. Então, queridos, o álcool não é uma bebida comum, não, mas sim um narcótico. Não é fonte de nutrição, mas sim de destruição. E a Bíblia tem muitas e muitas advertências a nos dizer sobre a embriaguez. Provérbios 20, versículo 1, diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, queridos, o álcool ele é responsável por mais da metade dos acidentes de carro e é o causador de mais de 50% dos assassinatos. Isso é assustador. As cadeias estão lotadas de seus escravos, E os cemitérios estão repletos de suas vítimas. Isso é diário. Alguém já disse que o vinho ele é formado pela mistura do sangue de 4 animais. E isso é interessante. Quais são esses animais? O pavão, o leão, o macaco e o porco. Quando alguém começa a beber, ele sente-se como um pavão, a mais bela das criaturas. Depois, começa a rugir como um leão, demonstrando sua força. Pessoas ficam violentas. O passo seguinte é fazer palhaçada como um macaco. E, finalmente, o alcoólatra cai na lama como um porco. Portanto, meu amado, fuja da bebida alcoólica, pois o álcool é um ladrão de cérebros e a sua dependência pode custar-lhe a vida. Vou ler de novo, Gênesis 9, versículo 20 a 21. Noé plantou uma vinha, começou a cultivar a terra, e plantou uma vinha. Então bebeu do vinho e embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Provérbios 23,
versículo 20 e 21, diz assim: não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ou seja, queridos, andar com beberrões e comilões, caminhar com aqueles que são os farristas, os baderneiros, adotar o estilo de vida desses e abraçar os seus valores, queridos. É o mesmo, sinônimo de cair na pobreza. E isso é o que mais vemos no dia a dia. Provérbios 23, versículo 29 a 35, tem também algo a nos dizer. Para quem são os ais, diz Salomão? Para quem os pesares? Para quem são as guerras? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como a víbora morderá. Os seus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como que se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Que texto, queridos. Esses versículos são a realidade nua e crua de quem vive afundado no alcoolismo. Certo comentarista diz que a bebida alcoólica tem sido o maior ladrão de cérebros do mundo. Está por trás de 60% dos crimes passionais e dos acidentes automotivos, queridos. Os cemitérios estão cheios de suas vítimas e as cadeias estão lotadas com seus protagonistas. Aqueles que se entregam à bebedeira se renderão aos lamentos, serão provocadores de rixas e queixas, passarão a vida bebendo e se queixando dos males que eles mesmos provocaram, serão feridos por sua própria loucura, pois os alcoólatras ferem a si mesmos. Eles atraem confusão, compram brigas, envolvem-se em desavenças e desnecessárias. Agora, sabe qual o resultado? Seus olhos, diz a Bíblia, ficam vermelhos. Seus pés se apressam para o mal. Seus braços se afrouxam para o trabalho. Sua mente se embota e não consegue pensar lucidamente. Aquele que se demora em beber vinho e busca bebida misturada, o que acontece? Labora contra si mesmo, cava sua própria cova e pavimenta, queridos, o caminho da sua própria destruição. O alcoólatra, ele não apenas atenta contra a sua própria vida, mas também transtorna toda a sua família. Torna-se também motivo de opróbrio para o cônjuge e uma vergonha para os filhos. Então, vai a dica: cuidado com a bebida alcoólica, cuidado com a embriaguez. Vou ler mais uma vez, Gênesis 9, versículo 20 e 21. Noé plantou uma vinha, começou a cultivar a terra, plantou uma vinha, então bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Provérbios 23, versículo 32 e 33 fala sobre as consequências da embriaguez. No fim, picará como a cobra e como a víbora morderá. Os seus olhos olharão para as mulheres estranhas e o seu coração falará perversidade. Portanto, o álcool tem o poder de tirar a sobriedade da pessoa. Ela rouba o cérebro, embaralha a visão, entorpece o entendimento e diminui aqui os reflexos, queridos. Um bêbado, ele vê coisas esquisitas, fala coisas pervertidas. Os seus olhos, sua boca são arrebatados pela loucura. Os seus sentidos são alterados. Sua percepção das coisas é embotada. Fica tudo confuso.
o seu discernimento fica manco, seus reflexos ficam lentos, sua análise dos fatos se torna completamente deficiente. Um ébrio tem olhos, mas não vê com clareza. Ele vê, mas não enxerga com lucidez. As imagens ficam distorcidas, né, diante dos seus olhos. E em vez de ver as coisas como elas são, ele vê coisas esquisitas, loucas. Portanto, queridos, uma pessoa bêbada desanda a falar impropérios e blasfêmias. Sua boca é uma enxurrada de sujidades. Seus lábios proferem indignidades contra Deus, desonram o próximo, envergonham a família, e etc, e etc, e etc. O álcool não é prejudicial apenas à saúde, é também letal ao bom nome da pessoa, nocivo à honra e desastroso à família e à sociedade. Até mesmo o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, diz que há um demônio em cada fruto da videira. Vou repetir. Gênesis 9, versículo 20 e 21. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então bebeu do vinho e embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Portanto, queridos, a melhor maneira de evitar a embriaguez é fugir do primeiro gole. Foi a partir do primeiro gole que Noé se embriagou, ficou peladão e amaldiçoou seu descendente. Tem até um provérbio japonês que diz que primeiro o homem toma um gole, depois de um gole vem outro gole e, por fim, o gole toma o homem. Sendo assim, o álcool pode anestesiar as pessoas, enfraquecer seus sentidos, debilitar suas forças e roubar-lhe a dignidade. Vou ler agora Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esse versículo, para concluir, é bem interessante. Nele vemos uma proibição e um mandamento. A proibição é a parte A. Não se embriaguem com vinho, cerveja, cachaça, vodka, uísque, pois isso tudo leva à devassidão, dissolução, ao pecado. Irmãos, a embriaguez com vinho simboliza tudo aquilo que é mundano, carnal, que toma o nosso tempo e nossas forças. A embriaguez aqui simboliza o mundanismo e a prática do pecado de modo geral. Até porque ninguém se embriaga em um minuto. A embriaguez leva tempo para acontecer. Acho que não precisa explorar, queridos, né? Muito esse ponto. A questão dos males do álcool. Todos sabem as consequências que o alcoolismo produz no mundo, como temos enfatizado até aqui. Morte, divórcios, dívidas, espancamentos, tudo isso. Muitos crentes, eles ficam até em dúvidas se devem ou não beber socialmente. Há quem defenda, levante, né, aí, né, essa possibilidade. Não, pastor, eu não me embriago, eu sei o meu limite, eu sei meu controle, eu sei até onde posso. Tem gente que fica na dúvida. E um jovem disse a determinado pastor que, de vez em quando, né, ele tomava umas cervejinhas com os amigos e perguntou ao pastor se aquilo era certo ou errado. O pastor, sabiamente, devolveu uma pergunta, dizendo: meu jovem, o que você pensa sobre isso? Qual a tua opinião sobre estar sentado com os amigos tomando umas cervejinhas? O jovem, então, disse que não via nada de errado em tomar umas e outras, mas que às vezes ficava com dúvidas. O pastor, então, lhe perguntou: você gosta de ter dúvidas? E o rapaz respondeu: não, eu não gosto. Então, você sabe o que tem que fazer para acabar com suas dúvidas? Você sabe, não sabe? Aí o rapaz deu uma resposta óbvia: sim, eu sei, devo deixar de beber. Então, foi muito sábio desse pastor. Ele não falou, ele deixou o próprio jovem chegar à conclusão. Mas penso também, queridos, que essa embriaguez que Efésios 5,18 fala, não se aplica somente ao uso indevido do álcool, mas a outras coisas que podem nos embriagar, né? Coisas que roubam o nosso tempo, a nossa vida, a nossa fé e, por fim, destroem a nossa vida espiritual.
Às vezes, coisas que não são pecados em si podem nos embriagar e nos afastar de Deus. Por exemplo, as redes sociais, quando usadas de maneira moderada, com sabedoria, é bênção. Mas quando utilizadas em excesso, quando nos embriagamos com redes sociais, elas são prejudiciais. Existem pessoas embriagadas que respiram WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e tantas outras coisas, TikTok, vai embora. Levam horas e horas conectadas com o mundo e desconectadas de Deus. Se embriagam de fofocas, vídeos imorais e violência. Portanto, queridos, não se embriaguem com vinho, o qual há dissolução. E o mandamento é a parte B de Efésios 5,18. Mas enchei-vos do Espírito. Sendo assim, a embriaguez produz o quê? Vergonha e dissolução. Mas a plenitude do Espírito desemboca em adoração a Deus, comunhão com os irmãos, gratidão e submissão. Até porque quem está cheio de vinho está vazio do Espírito Santo. Mas quem está cheio do Espírito Santo está revestido de poder do alto, capacitado para ganhar almas para Jesus, orar pelos enfermos, expulsar demônios e viver para a glória de Deus. Então, meu querido, meu amado, resista ao primeiro gole. Se tiver que beber, se encha do Espírito Santo e não de vinho. Não tome o primeiro gole, seja um abstêmio. A abstinência é melhor do que você correr o risco dos seus limites. O risco de teu organismo, né, gostar e viciar com o alcoolismo, com a bebida. Guarde essa palavra, em nome de Jesus. Semana que vem, nós começaremos a falar sobre 4 personagens interessantíssimos que concluem o livro de Gênesis, que é Abraão, Isaac, Jacó e José. Cada mensagem, cada semana vai ser um personagem. Um Abraão, depois Isaac, Jacó e José, se assim o Senhor nos permitir. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por mais esse ensinamento. Ajuda-nos a aprender com o erro dos outros, Senhor. Não precisamos cometer os mesmos pecados que Noé. Então, Pai, está tudo escrito como advertência para nós, para que não pequemos como eles pecaram. Senhor, foi de gole em gole que o Noé se embriagou e ficou pelado dentro da sua tenda e trouxe ali vergonha para a família. Que o Senhor venha nos livrar, Senhor, da embriaguez, tanto literal, de álcool, como também da embriaguez, como eu disse, de redes sociais, de entretenimentos que às vezes são vãos, que só roubam o nosso tempo, só nos deixa embriagados com o mundo, Pai. Ajuda-nos a entender os nossos limites. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. É o que eu te peço nessa noite, no nome santo do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.